Aprenda a palavra com a palavra. Estudo de hoje. Fé. Seja praticante da palavra, seja um cristão ou uma cristã com obras. Qual obra você fez hoje? Leia Mateus 25, do 31 ao 46. Antes de você aprender a palavra do Senhor, é necessário que você creia na palavra e esteja com o Senhor Jesus Cristo. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. João capítulo 15, versículo 7. Existem dois tipos de fé. Fé natural, a que todos nós nascemos com ela. É a adesão de forma incondicional a uma hipótese que a pessoa passa a considerar como sendo uma verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação, pela absoluta confiança que se deposita nesta ideia ou fonte de transmissão. Vou dar um exemplo. Por exemplo, se um candidato político na tua cidade ou no teu bairro, ele promete fazer determinada obra e várias pessoas falam que ele é honesto, que ele vai fazer o que fala, ou seja, você está indo pela fé natural, você está acreditando no que está vendo, você está acreditando no que está ouvindo, certo? Então, porque muitas testemunhas estão dando dele. É a mesma coisa, a Bíblia nos dá um exemplo. Temos como exemplo a fé do centurião em Cafarnaum. E, entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Respondeu-lhe Jesus: Eu irei e o curarei. O centurião, porém, replicou-lhe: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas somente dize uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Jesus, ouvindo isto, admirou-se e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que a ninguém encontrei em Israel com tamanha fé. Mateus capítulo 8, versículos 5 ao 10. Fé espiritual, aquela que vem do Espírito Santo, ou seja, uma fé transformadora. Fé é uma virtude daqueles que aceitam como verdade absoluta a palavra de Deus. É o que nos possibilita crer, conhecer e obedecer a Deus. Temos um exemplo. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E, tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo os seus pés e artelhos se firmaram. E, saltando ele, pôs-se em pé e andou. Atos capítulo 3, versículos 6 ao 8. Definição de fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11, 1. Entendendo a fé. Firme fundamento. É uma base sólida daquele que espera que vai acontecer, ou seja, ter a convicção. Então, quer dizer, você tem que ter a certeza do que vai acontecer. Você fala, então você crê que vai acontecer. E a prova é a materialização, ou seja, é a demonstração, a veracidade de um fato de comprovação. Quando você realmente entende a fé, quando você realmente entende o que é fé transformadora, vai entender a palavra de Deus. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. Ou seja, aqui já começa a ser você. Você tem que começar a entender
que tudo na parte que vem da palavra do Senhor é espiritual. Você não vai ver, você vai ter que começar a crer para ver. É o que nós vamos ver lá na frente. Isso que vai ser começado a se transformar e você entender a fé transformadora no Senhor. Como por exemplo essa palavra: pois é impossível conhecer a Deus se você não tiver fé. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Quem não sabe o que significa galardoador, significa consola, compensa, premia, recompensa. Ou seja, você tem que crer que Deus vai te abençoar, Deus vai te premiar, Deus vai te recompensar, Deus vai te consolar. Amém? E quando nasce a fé transformadora dentro de nós? Quando tomamos a decisão de ser batizado nas águas para nascermos em espírito. Como está dizendo a palavra, Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. João capítulo 3, versículos 5 e 6. Ou seja, a palavra ela é Espírito. Então, quando você começa a entender de fato, de verdade a fé, quando você começa a entender e vivenciar a fé, você começa a entender a palavra, quando você se batiza nas águas, quando você desce nas águas, se arrepende dos teus pecados, e ali você vai nascer uma nova criatura, ou seja, aí você vai ser uma nova criatura em Cristo Jesus. É como está dizendo aqui, ó. Por isso que o Senhor Jesus Cristo nos ensina que somos uma nova criatura. Ou seja, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Entenda esse ponto. Porque quando realmente acreditamos que somos uma nova criatura, então começamos a viver em espírito. Pois viver em espírito é viver, e não deixando as coisas que vemos ou vivenciamos nos abalar, como medo, tristeza, nervosismo, impaciência, ansiedade, doença. Ou seja, o que teus olhos estão vendo, o que está acontecendo com você ao seu redor, é você não deixar isso te abalar. Porque aí sim você está começando a viver em espírito. Por quê? Porque você vai entender que a palavra é que vai transformar. Você vai começar a crer para ver. Amém? Vamos prosseguir aqui, para você vai entendendo com o decorrer da explicação. Viver em espírito é viver pela fé, porque andamos por fé e não por vista. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Então, quando você nasce em espírito, você já não nasce, você não vê mais com os olhos naturais. Você vê pela fé, você vê com os olhos espirituais. É por isso que você não vive pela vista, você não vive por o que você está vendo, mas você vive pelo que você crê. Para você viver no Espírito, somente tem um jeito: estar com a palavra do Senhor dentro de vós. É como está dizendo a palavra: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. João capítulo 6, versículo 63. Ou seja, toda a palavra ela vai falar para o teu espírito. Ela não vai falar para a carne. Por quê? Porque a carne ela é fraca. A carne ela só acredita no que vê, a realidade, o que ela está vendo assim. Mas o Espírito não. O Espírito acredita, primeiro ele crê que Deus vai transformar. E ele começa a falar a palavra, a dizer a palavra, acreditar na palavra. Aí ele vai começar a ver com os olhos espirituais. Ele vai crer para ver.
Então, para reforçar, lembra disso, a palavra de Deus é Espírito, pois é o Senhor Jesus Cristo que é a palavra. Leia João, capítulo 1, versículo do 1 ao 3 e 1 João, capítulo 5, versículo 7. Aí você vai entender que Jesus Cristo está dentro de você quando a palavra estiver em vós. Amém? Vamos lá. Por isso que na epístola do apóstolo Tiago, ele nos ensina que precisamos colocar a nossa fé em prática. Por quê? A palavra fortalece o nosso espírito, mas temos o nosso corpo que é carne, e o mesmo está condicionado a ver para crer. Você vê que eu estou falando desde o começo, ou seja, a nossa carne está acostumada, nós nascemos nesse mundo e nós só acreditamos no que vemos, né? Nós só acreditamos quando nós vemos algo. Então, se levanta uma doença, nós estamos acreditando na doença, que vai ter uma cura pela medicina. Se levanta uma situação de medo, nós vamos tentar achar uma solução com a força do nosso braço. Nós não vamos crer para ver. Que aqui está mostrando a palavra aqui, ó. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obra é morta. Tiago capítulo 2, versículo 26. Por isso que o apóstolo Tiago fala que nós temos que praticar a palavra. Em vez de você começar, quando você sentir medo, você ficar vendo o medo, tentar achar uma saída para esse medo, você começa a confessar a palavra. Que nós vamos ver aqui na frente algum versículo que tem sobre a palavra de medo. Quando você começa a confessar a palavra, seja na vida financeira, na saúde, na família, em qual for, as promessas que o Senhor Jesus Cristo falou para você, quando você começa a confessar ela, você está colocando em prática. Aí você está fazendo o quê? Você está crendo para ver. Aí onde está se dizendo aqui, ó, quando você coloca a sua fé em ação, aí sim o seu corpo, ou seja, a carne vai começar a ver com os olhos espirituais. Primeiro ela vai começar a crer para ver. Quando você deixa a palavra enraizar e vai começando a sempre ver, a sempre crer para ver, colocando a palavra dentro de você, a tua carne vai começar a vivenciar isso e ela vai começar a crer para ver. Vamos lá. Para lembrar, a nossa fé é na palavra do Senhor, ou seja, crer 100% no que está escrito na Bíblia. Você tem que crer 100% no que está escrito na Bíblia, porque é a palavra do Senhor. Pois é somente com a palavra que venceremos todos os ataques que o diabo e seus mensageiros fazem contra a nossa vida física. A fé é sua, então é você que tem que acreditar. Entenda, a fé ela é individual, é você que tem que acreditar. Por isso que o apóstolo Paulo fala que alguns têm fé para comer legumes, outros têm fé para comer carne. Ou seja, uns é fraco na fé, outros têm uma fé mais forte. Mas no fim, todos têm que caminhar acreditando na palavra. Amém? Não se iluda, isso é importante você entender, entenda. Não se iluda, acreditando que somente fazendo campanha em igreja, ofertando, dizimando ou fazendo votos, o diabo vai sair da sua casa ou de seus familiares, dos seus negócios, da sua vida. Não vai sair. No momento você vai sentir uma certa paz, um certo alívio. Mas por quê? Porque você agiu a sua fé. Mas o diabo ele é persistente. Enquanto você não usar a fé para expulsar ele vai continuar atormentando você. Então, por isso que é necessário você entender que a fé é sua. É você que tem que deixar a palavra entrar. É você que tem que começar a olhar diferente as situações que estão se levantando na sua vida. Entenda essa parte. Vai ser a sua fé na palavra do Senhor. Olha o que está escrito. E esses sinais seguirão aos que crerem. Esses sinais, entenda, seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão.
Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18. Entenda, aqui não está dizendo só se você for um pastor, só se você for um obreiro, só se você for um evangelista, só se você for um missionário, só se você for um escolhido para levar o evangelho aos quatro cantos do mundo. Não, é para todos aqueles que crerem, ou seja, é você. É você, quando você coloca a certeza da palavra, a fé dentro de você, que você foi escolhido pelo Senhor Jesus Cristo. Aí sim, aí você vai ver os sinais que acompanharão. Por isso que você tem que começar agora a confessar somente a palavra do Senhor. Não importa o que está se levantando contra a sua vida. Não importa. O importante é você ver, acreditar no que está escrito. Deus falou isso, então vai acontecer isso. Não importa. É como está dizendo aqui, ó, com o decorrer dos ensinamentos, a sua fé vai crescendo. Ou seja, quando você vai começando a entender todos os ensinamentos que nós vamos estar colocando aqui, você vai começar a fazer uma junção e a palavra vai crescer dentro de você. Aí sim, você vai entender quando essa palavra está dizendo assim, ó, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 3,18. Capítulo 3, versículo 18. Ou seja, você vai entender que essa palavra é para você. Você foi escolhido. Então, comece agora a agir a tua fé, não a fé natural. Não, a fé natural não. A fé natural vai te deixar abalado. Mas a fé transformadora, ela não vai te deixar abalado. No começo, você pode estar passando por luta, está passando por dificuldades, seja uma doença, seja uma vida financeira difícil, seja medo, ansiedade, angústia, tristeza, seja o que for, não importa. A partir de agora você tem que deixar a fé transformadora vir em vós, ela ser transformada dentro de você, ou seja, a palavra ser transformada dentro de você. Amém? Continuando aqui, ó. Pratique a sua fé. Confesse a palavra e creia que já resolveu. Então aqui estou deixando alguns versículos que falam onde você pode já começar a pronunciar, a você começar a ver a situação que você está enfrentando. E ali você confessar essa palavra todo dia, toda hora que você lembrar desse conflito, toda hora que se levantar contra você, decore essa palavra. Então vamos lá, ó. Eu creio o que recebo. Mateus 11, capítulo 11, versículo 13. Eu posso fazer. Filipenses 4, 13. Nada é impossível para você. Eu tenho saúde. Isaías capítulo 53, versículos 4 e 5. Nada me falta. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Eu não tenho ansiedade. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Eu nunca sou derrotado. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Eu não tenho medo de nada. Salmo 20, capítulo 27, versículo 1. Então comece a decorar esses versículos. Comece a vivenciar esses versículos e começa a ver. Então, para entender, começa a crer para ver, começa ele vendo a solução resolvida, começa a ver, por exemplo, você está doente, começa a ver a sua cura, o que você faria, o que você vai estar fazendo, e começa a viver isso. Poxa, peraí, eu estou com dor? Não, a palavra de Deus diz que ele verdadeiramente levou na cruz do cavalo minhas dores e enfermidades. Se ele levou dor, então sua dor não é comigo. Levanta, não fica prostrado. Ah, eu estou desanimado porque eu não consigo nada dar certo que eu faço. Não, confesse a palavra. Não, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então começa a confessar e levanta a cabeça e vai. É assim que é a fé, é assim que você derrota o diabo, assim que agir a fé transformadora. Amém? Para nós terminarmos, leia a Bíblia todos os dias para não ser escravo de enganadores. Se esse ensinamento lhe ajudou, então encaminhe para outra pessoa e ajude a conhecer o Senhor Jesus Cristo. Amém? Quer mais conhecimento? Procure, entre no nosso canal do YouTube, Facebook, Instagram e no WhatsApp. Que Deus abençoe a sua vida.
abra o seu coração para que a palavra venha falar mais contigo e o Espírito Santo do Senhor venha transformar a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?